Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. E nós vamos então continuar o nosso novo tema, que é a vida cristã normal. E nós falamos que as bem-aventuranças, elas são para nós um código de conduta, são ensinamentos importantes de como nós devemos viver a nossa vida na terra até que ele venha. Não é por acaso que o Sermão do Monte, ele situa-se no início do Novo Testamento. Essa posição indica uma importância, como é importante esse sermão. Aqui o Rei Jesus resume o caráter e a conduta esperada dos seus súditos, para que eles possam viver a sua vida bem-aventurados e abençoados. Esse sermão, ele não é uma apresentação do plano de salvação, nem seus ensinamentos têm como alvo os descrentes. Ele foi dirigido aos seus discípulos, como nós vimos ontem no capítulo 5 de Mateus, versículos 1 e 2. E a intenção era ser a constituição ou o sistema de leis e princípios que governariam, então, os súditos do rei no seu reinado. É para todos aqueles que reconhecem Cristo como Rei, tanto os do passado como do presente ou do futuro. Quando Cristo estava na terra, a sua aplicação direta era aos seus discípulos. Agora que nós, o Senhor, reina nos céus, aplica-se a todos os que coroaram Jesus como Rei no seu coração. Finalmente, ele será o código de comportamento dos seguidores de Cristo durante a tribulação e durante todo o seu reinado na terra. Então, nós temos aqui esses ensinamentos para a vida cristã normal de todos os que em qualquer época reconhecem Jesus Cristo como Rei. E ele começa falando: bem-aventurado os humildes. O sermão inicia com essas bem-aventuranças, com essas bênçãos, e então eles estão aqui expondo um padrão ideal para o cidadão do reino de Cristo. Essas qualidades, elas são descritas e aprovadas, mas elas são totalmente opostas às que o mundo valoriza. A primeira bênção prometida aos humildes de espírito. Isso não se refere à disposição natural, mas à escolha e à disciplina do ser humano. Os humildes de espírito são aqueles que reconhecem a sua incapacidade e dependem da onipotência de Deus. Esses percebem a sua necessidade espiritual e encontram então o suprimento no Senhor. O reino dos céus, aonde a autossuficiência não é virtude e a autoexaltação é um vício. A palavra de Deus diz também: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O dia do consolo nos aguarda. Isso não se refere apenas às dificuldades da vida, sofrimentos. É o choro que uma pessoa experimenta devido também ao quebrantamento, a comunhão que ela tem com o Senhor Jesus. É compartilhar ativamente também das dores e dos pecados do mundo contra Jesus. Ela inclui não somente o chorar devido ao próprio pecado, mas também chorar devido à condição espantosa do mundo ao rejeitar o Salvador
e o julgamento dos que rejeitam a sua misericórdia. Estes que choram serão consolados. No dia vindouro, quando Deus os enxugará dos olhos toda lágrima, diz Apocalipse 21, versículo 4. Os crentes choram pelos descrentes. Agora, nesta vida, pois a tristeza de hoje é apenas uma amostra da tristeza eterna. Uma terceira bênção é prometida aos mansos, porque eles herdarão a terra. Por natureza, essas pessoas poderiam ser até volúveis, temperamentais e ásperas, grossas, mas por levarem o Espírito de Cristo neles, eles tornam-se mansos e gentis. Mansidão implica em aceitar a posição humilde da pessoa. A pessoa mansa, ela é gentil, é moderada nas causas próprias, mas pode ser um leão quando se trata das coisas de Deus ou da defesa de outras pessoas. Os mansos não herdarão a terra agora, pelo contrário, mas eles verdadeiramente herdarão a terra quando Cristo Rei reinar durante 1000 anos em paz e em prosperidade. E hoje, para terminar, nós vamos falar sobre a bênção prometida àqueles que têm fome e sede de justiça. Esse também é um padrão para a vida normal do cristão. Essa é a promessa àqueles que têm fome e sede de justiça. A promessa é satisfação. Essas pessoas, elas têm paixão por justiça em sua vida. Elas almejam ver a honestidade, a integridade e a justiça na sociedade. Anelam uma santidade prática na igreja, semelhante ao povo sobre o qual nós estamos vivendo hoje. E podemos experimentar uma sede que nenhum riacho terreno pode saciar. Uma fome que precisa ser alimentada em Cristo, senão morreremos. Nós só seremos grandemente saciados na vinda do reino de Cristo. Seremos fartos, pois a justiça reinará e a corrupção dará espaço aos padrões morais mais elevados. Amados, medite no dia de hoje a respeito desses ensinamentos, desse código de conduta, desse padrão que Jesus estabeleceu para os seus discípulos. E é dessa forma que os seus discípulos devem andar na sua vida normal. Que Deus abençoe você. E amanhã daremos continuidade, então, a esses ensinamentos, a esse código de conduta prescrito por Jesus para que os seus filhos andem aqui na terra. Deus te abençoe e até lá!